Está no ar mais um programa Tá Pego. O programa Tá Pego é patrocinado pela loja Valérios. No programa de hoje a gente vai receber o primeiro tenente da PM, comandante da cidade de Guará, o tenente Thiago Melo. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor no Tá Pego. Eu que agradeço vocês pelo convite. É isso aí, tenente, a gente vai falar hoje do assunto muito recorrente na nossa cidade, nossa cidade passa por um problema geral sobre isso. E qual que o senhor vê, assim, qual que é o impacto do tráfico de drogas numa cidade pequena igual Guará? Enfim, a drogas, ela traz muito problema não só pela cidade, mas também para a própria pessoa usuária e dependente do entorpecente, né? O impacto, especificamente na cidade de Guará, da pessoa que usa a droga, é infelizmente aquele dependente do crack. E essa pessoa que é dependente do crack, que é essa droga que vicia rapidamente, para adquirir essa droga novamente, rápido, aquela sensação de prazer, ela começa a praticar pequenos delitos. Esses pequenos delitos acabam sendo furto. Furto em loja, furto em casa, furto em estabelecimento comercial, etc. Então, a droga está vinculada, especificamente na cidade de Guará, com pequenos furtos, né? O que acontece? Para quê? Para sustentar aquele dependente químico. Isso é um grande impacto, especificamente na cidade de Guará. Guará é uma cidade muito pequena, tem 21 mil habitantes. A gente vê hoje o consumo de drogas crescente entre os jovens. Isso não só em Guará, mas em coisa nacional, em âmbito nacional. Sim. Assim, o senhor acha que falta mais conscientização, sim, TV, essa parte que mostre mais esses riscos do que o entorpecente pode trazer? Porque, assim, a gente vê que a televisão faz alguma coisa, mas precisava aumentar isso na TV, principalmente TV, porque todo mundo acompanha a TV. Bom, não é só a televisão que é papel fundamental para elucidar os danos que fazem a droga numa pessoa, né? A própria escola pode fazer isso e principalmente o menor núcleo social, que é a família. Os pais estão presentes na formação da pessoa. Isso é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, para se viver afastado das drogas. Primeiramente, as drogas não trazem benefício nenhum para a saúde. E na condição de jovem, para estar naquela fase de tudo experimentar, é tudo novo, acaba tendo os primeiros tragos, fazendo uso até de drogas permissivas, né? Como álcool, cigarro, etc. E para fazer mais parte ainda do seu convívio pessoal, para ter aquela aceitação no próprio grupo, acaba então começar a envolver com entorpecentes, que acaba sendo mais comum a maconha, né? Então começa a dar um trago ali e etc. Mas só que tem que estar consciente no seguinte: a própria maconha tem um componente chamado THC, que é o tetrahidrocannabinol. Esse componente faz muito mal para a saúde, danifica o sistema nervoso central, neurônio, pode causar neurose, pode causar doenças para o pulmão, bem como para o próprio fígado e também arrastando aí para o coração. Ou seja, o primeiro mal que faz para o adolescente, então, é a parte fisiológica dele, atrapalhando futuramente o próprio desenvolvimento intelectual, com a matança do quê? Dos neurônios. Então, ver com esses primeiros tragos pode levar a um vício futuramente, do quê? Com o próprio adolescente envolvido com as drogas. E essa conscientização precisa vir dos pais, da escola e ser muito debatido. Não somente naquele momento da aceitação do grupo para fazer o uso da maconha, que é o princípio para entrar nas outras drogas. Mesmo porque a família sofre muito, né, quando tem um dependente químico na família. Sim, que é o segundo quê? É o segundo passo, né? A pessoa acaba fazendo mal para ela mesma, na sua parte fisiológica, posteriormente ela começa a viver um afastamento social, dentro da sua própria casa. Ela não começa a ter mais aquele ambiente confortável, porque acaba começar a conviver com drogas. Então ela acaba tendo um afastamento social dentro do seu próprio lar, para posteriormente acabar prejudicando toda a sociedade, que vai voltar no começo da conversa. Para a manutenção do seu vício, começa a praticar pequenos delitos, até mesmo dependendo de delitos graves. Como a pessoa está envolvida, né, tá com o crime, acaba se envolvendo com o crime, a droga acaba envolvendo com outros crimes, tal como roubo, tal como sequestro, etc. Então essa pessoa acaba fazendo um mal maior para a própria sociedade posteriormente, num estágio mais avançado. Um pequeno trago na adolescência pode criar um futuro delinquente no... Justamente. E é pensando nisso que a Polícia Militar, né,
nós desenvolvemos vários programas de combate à droga. Entre eles, que é muito famoso, é o PROERD. Inclusive na cidade de Guará, estamos terminando de formar um policial para que ele esteja presente na escola, conversar sobre isso, desde novo para o catatauzinho, para o molequinho lá, para saber, porque é a realidade hoje. Hoje você vai na esquina, infelizmente, e tem uma pessoa lá com essa maldade de fornecer droga, né? Para aquele catatauzinho, para adolescente, manter no vício. Então nós temos um policial que vai, né, nas escolas desde a pré-adolescência para criar essa consciência. Mas ele é muito pouco. Precisa da participação do quê? Da sociedade como um todo, da família e bem como participação da escola. Então, esses programas que a Polícia Militar desenvolve para o PROERD é uma conversa muito mais próxima do aluno. Sim. A gente tem hoje uma quantidade de informação muito grande. A internet nos traz essa quantidade de informação muito grande. E mesmo assim, com essa quantidade de informação, ainda tem gente que vereda para esse caminho. Acho que assim, a Polícia Militar deveria, não sei, mas tem alguma coisa para a internet, para trazer para a internet esse diálogo com os jovens? A internet é um mundo que traz muitos assuntos diversos. Então, a Polícia Militar tenta esse contato próximo. Pessoal mesmo. Tete a tete, está próximo. Isso marca muito, né? Por estar presente, o policial, ver a farda, sentir aquela... Realmente está ali a participação do Estado e dando orientação para aquela criança. Isso faz muita diferença do que atrás lá de uma pessoa virtual, etc. Então o impacto é nesse sentido. E isso realmente traz frutos positivos para nós. Sim. E para toda a sociedade também. Eu não cheguei a participar do PROERD, porque na época não tinha, na época eu estava na escola não tinha, mas os meus sobrinhos participaram. Assim, a gente vê que tem um impacto mesmo na vida da criança, porque isso faz geralmente na 4ª série, não é? Sim, justamente. Então, mas assim, faz na 4ª série, aí ele vai para outra escola quando ele muda. Assim, não tem um programa que possa acompanhar esse aluno? Sim, só um PROERD que vai na fase, no básico, né? Aham. Depois tem o JCC, que é na adolescência, porque a gente tem que começar um trabalho e continuar ele também. Porque não adianta a gente passar uma instrução quando a pessoa ainda é muito criança, jovem, mas aprendendo sobre o assunto, depois ele precisa ser orientado novamente. Então, existe um programa da Polícia Militar, também chama o quê? JCC, Jovens Construindo Cidadania, que também é voltado para essa conscientização das drogas. Sim. A gente vê que nas escolas hoje tem a educação sexual. Tem educação sexual que fala sobre o uso de camisinha. A gente não vê muita coisa relacionada a drogas. A gente vê uma palestra ou outra, mas a gente não tem um aprofundamento no tema drogas. O senhor acha que precisa fazer alguma coisa das escolas mesmo? Assim? Cabe aí a próprio Departamento da Educação estudar algo nesse sentido, né? Porque é algo que infelizmente, que é nítido, é claro, né? E precisa ser conversado algo nesse sentido. Mas aí a gente deixa esse assunto a critério da própria Secretaria da Educação manifestar sobre esse assunto, o que é necessário incluir dentro da grade escolar deles. Cada um na sua área. Tá certo. Tenente, vou fazer uma pergunta para o senhor agora, um pouco polêmica. Essa é um pouco mais polêmica. Vamos lá. A gente veio falar muito sobre legalização, sobre descriminalização das drogas. Qual que é, assim, o senhor acha que se caso isso vier a acontecer no Brasil, que não tem cultura sobre isso, não tem uma coisa cultural sobre a legalização ou descriminalização das drogas, o senhor acha que vai ser um passo à frente ou 2 passos atrás? Bom, eu me afasto agora para responder, né, na condição de Jefferson, né, o que eu penso independente da roupa que eu tô aqui. Eu acho que acaba não sendo muito positivo para o nosso país, nesse sentido. Porque já falei dos malefícios que trazem a droga, né? Nós precisamos construir um país de exemplo de cidadãos, né? Vivemos hoje um momento muito difícil, né? Vemos tanta corrupção, né? Tá estancado aí na televisão todos os dias. Mas para construir um país saudável e decente, a gente precisa coibir, além da nossa ética, tem que ter fornecimento de saúde. E quando a gente permite drogas que acaba interferindo diretamente na saúde da pessoa, não tendo consciência para pôr uma pessoa decente, para ter uma manifestação crítica da realidade, porque a droga, infelizmente, acaba com isso, eu acho que acaba sendo um atraso para o próprio país. Então, não acredito que seja algo bom, de jeito nenhum. Não sou favorável, né? Países como a Holanda, se eu não me engano, né, tem a permissão, entretanto, alguns pontos passam, né, por estado de calamidade pública em relação à saúde pública devido à liberalização das drogas, né? Se tornam um espaço em que as pessoas vivem igual um zumbi. Então, um dependente químico, por exemplo, do crack,
Ele vicia a tal ponto que ele esquece da higiene básica dele mesmo. Esquece da higiene básica. E vive igual um zumbi na rua. E isso é saudável, né? Embora nós estamos falando da maconha, mas só que não tem nenhuma palavra positiva para falar se ela é saudável ou não. O que ela tem é só malefícios contra a saúde. Então é interessante repensar muito isso. Então, eu não sou favorável a respeito da liberação das drogas no nosso país. É que a gente vê, eu quis entrar nesse tempo porque a gente vê que tem um movimento em relação a isso, na parte de contra o combate a algumas doenças degenerativas, a relação ao uso do canabidiol nessas doenças. Então a gente está vendo um movimento em cima dessa descriminalização ou até da legalização da própria maconha. Então a descriminalização pode trazer muitos malefícios, então a gente está vendo que pode ser que caminhe para isso futuramente. Então a gente vê que os números das drogas hoje no Brasil e no internacional é pesado. Então a gente pensa, com essa descriminalização, o pessoal que pede isso acha que isso vai cair. Só que o senhor vai me trazer números agora que vai me provar o contrário, né? Vai provar que isso é meio lenda. Hoje, por exemplo, foi noticiado, né, na imprensa de grande repercussão que a Colômbia fez a maior apreensão de droga na sua história, né? Ou seja, foi apreendido 12 toneladas de cocaína naquele país. E fazendo um paralelo na nossa realidade de Guará, nesse ano nós já, em abordagem, né, das 9.000 abordagens policiais que nós fizemos aqui na cidade de Guará, nós já estamos de 86 portes de entorpecente. E 30% desse valor envolve menores. Ou seja, a Polícia Militar trabalha, além da parte de orientação, faz a busca pessoal nas pessoas, vendo se tem armas, drogas, que tem 86 pessoas que já foram casos, e dessas 86 pessoas, estou repetindo, 30% está envolvido menores em ato infracional desse tipo, né? Então algo realmente que mais impacta hoje na cidade de Guará acaba sendo as drogas, né? Mas de forma geral, a Polícia Militar, não só na parte de drogas, também tem combatido outros crimes, tal como o roubo, o furto, né? Só para vocês terem ideia, já foram apreendidos esse ano em torno de 8 armas de fogo ou simulacro. Tenente, só para a gente poder elucidar para o nosso internauta ali, a diferença de furto e roubo. Furto e roubo, né? O furto é quando não tem grave ameaça, não tem violência. É aquela pessoa que entra na casa da gente ou entra no estabelecimento comercial da gente quando não tem ninguém e vai lá e subtrai alguma coisa, dinheiro, eletroeletrônico, alguma coisa. Isso é o furto. O roubo é quando tem aquele constrangimento, tem aquela ameaça. Com a mão, seja na mão grande, né, a pessoa põe a mão debaixo da blusa, ou seja, apontando uma faca, ou até mesmo um revólver. Isso é o roubo, então tem essas diferenças. E assim, em relação aos números disso em Guará, roubo e furto, tem aumentado bastante. Não, nossos índices, graças ao trabalho desenvolvido com os policiais daqui de Guará, nós temos mantido bem tranquilo nossos índices criminais em relação ao roubo e o furto, né? Mas voltando ao assunto, mas a mola propulsora de tudo isso acaba sendo, infelizmente, as drogas. Ela é a mola propulsora não só do furto, roubo, mas de outros delitos também dentro de casa, que acaba existindo a agressão do homem contra a mulher, a violência, Maria da Penha, entre estupro, etc. Certo. Então, o caminho geralmente para outros crimes começa no consumo de drogas. Sim, sejam elas listas, com álcool, cigarro, como também as ilícitas, a questão da maconha, o crack. O crack é um pouco pior, né? O crack ele pega muito mais, né? O poder dele de destruição acaba sendo, não só, né, como as outras, mas ele é muito mais rápido. É que ele vicia muito mais pressa, né? Vicia, infelizmente vicia. Infelizmente está aí também no nosso meio. A gente anda pela cidade à noite, a gente vê isso acontecer a olhos claros, né? O pessoal não está se importando mais em fazer uso disso na frente das pessoas, porque antes a pessoa ficava reservada, hoje não tem essa reserva mais, não é verdade? Infelizmente. Tenente, eu queria agradecer ao senhor pela participação no nosso Tapego. As informações que o senhor trouxe para a gente é muito importante para que possa esclarecer isso. Nosso público, a maioria do nosso público é um pessoal mais jovem, que nos acompanha direto, então assim, vai ser esclarecedor e vai mostrar a importância de não se envolver, de não entrar no mundo das drogas. Eu que agradeço a participação, eu espero que o pessoal, os jovens, até mais os adultos, enfim, todas as pessoas, especialmente aqui de Guará, que tenham essa consciência, bem como os pais, né, e os demais educadores também, que ensinem seus filhos, né, conversem com seus filhos, né, sobre esse assunto muito delicado.
estava falando em relação a algumas pessoas que vê na rua utilizando droga, ou seja, qualquer atitude suspeita, nós já deixamos uma mensagem para todos. Aquele que tiver visualizar alguma atitude suspeita, liguem 190 181, não tem receio, né? Pode ligar para a Polícia Militar através do 190 181, não tem receio. Passa informação, denuncie. Todas essas informações são sigilosas, fica somente com a Polícia Militar. E essa aproximação que a gente cria junto com a comunidade ajuda demais a gente viver melhor na nossa cidade. E o nosso trabalho é esse, a Polícia Militar tem esse objetivo, que é o quê? Combater o crime, né? Manter a ordem na cidade, manter a ordem na população e principalmente aproximar da comunidade. Desse jeito a gente consegue ter uma vida melhor. Na Polícia Militar você pode confiar. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado. A gente volta a conversar num futuro próximo, se Deus quiser. Eu que agradeço. Esse foi o Tapego dessa semana. A gente volta semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Estamos aqui na loja Valérios, onde você encontra o melhor da moda masculina, Coach, TNG, Rock e Soda. O melhor da moda feminina você encontra na loja Valérios, Sawari, K2B, Revanche e muito mais. Na loja Valérios você encontra a mais completa seção de moda infantil. Venha conferir. A loja Valérios fica na Avenida Francisco de Paulo Leão, 1590, no centro de Guará. Venha nos fazer uma visita. Loja Valérios.